nasceu o videogame? Os jogos podem incentivar a violência? Os jogos eletrônicos também podem contar uma história? Videogame é só diversão? Como se faz um jogo? Quem são os profissionais e empresas brasileiras que atuam nessa área? Dá para ganhar dinheiro jogando videogame? Como a internet e as redes sociais mudaram esse mercado? Qual é a história do videogame no Brasil? De cada 100 brasileiros, 23 jogam videogame. São mais de 45 milhões de pessoas. Cada uma delas passa uma média de 2 horas por dia na frente do aparelho durante 7 dias por semana. Em 2011, o mercado brasileiro de games cresceu 300% contra a média mundial de 2,2%. A previsão para 2016 são 4 bilhões de reais. Em termos globais, o setor gera cerca de 28 bilhões de dólares por ano, um faturamento que supera o do cinema e perde somente para a indústria bélica. O mercado brasileiro hoje talvez seja aquele que mais cresce em todo o mundo. E se a gente comparar com base nos dados da GfK, o ano de 2012 com 2011, a gente teve um crescimento de 43% na venda de hardware, então venda de consoles e equipamentos de modo geral, e a gente teve um crescimento de 99% em unidades de software vendidas no Brasil. Do ponto de vista de consumo, não tem nem o que discutir, né? O brasileiro é curioso, o brasileiro é ávido por tecnologia e isso faz com que o brasileiro figure. E claro, nós somos uma das maiores nações do mundo, então isso faz com que o Brasil figure aí na lista, né, hoje dos 5, 6 maiores consumidores em potencial de jogos no planeta. A gente reúne hoje 45 milhões de jogadores segundo o Ibope, um número que é difícil até de você encontrar em relação à população total em determinados países. Nossa previsão é que daqui a 2015 o Brasil vai estar entre os 3 maiores mercados ocidentais de videogames para jogos de console. Com acesso a tantas novidades, lançamentos simultâneos, o mercado brasileiro de games começa a ter um consumidor ainda mais exigente. Então ele quer um produto de qualidade. Não faz isso, hacker! Salvem-se, saiam daqui! Que merda é essa, cara? Me escuta! Ele quer um produto mais barato, ele quer um produto que ele possa comprar em simultaneidade com o que é lançado no exterior. Então é um consumidor que ele começa a exigir muito mais das empresas em relação a atendimento, a disponibilidade de produto. Ele quer realmente se sentir respeitado pelas empresas. Para entender um pouco mais sobre esse mercado que movimenta milhões, é preciso voltar no tempo, quando a história do videogame começou a ser contada. O videogame pode ser considerado um fenômeno recente. Uma forma híbrida de entretenimento que nasceu da mistura de várias outras artes, como cinemas, HQs e a literatura. O primeiro jogo conhecido foi criado pelo físico Willie Higginbotham para atrair visitantes ao Laboratório Nacional de Brookhaven, no estado de Nova York. A estratégia deu certo e o jogo de tênis mostrado em osciloscópio e processado por um computador analógico foi a atração mais popular do museu durante meses. Em 1962, o videogame foi utilizado mais uma vez como isca, dessa vez para estimular os visitantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts a conhecer um novo computador. A atração era o jogo Space War, inspirado nos livros de ficção científica de Doc Smith e baseado em conceitos de física real como aceleração e gravidade. Em 1968, o alemão Ralph Baer apresentou ao mundo o Brown Box. Mais do que uma caixa marrom, era o protótipo de uma máquina que rodava jogos eletrônicos através da televisão. O aparelho vinha com o Chasing Game, uma versão rudimentar do ping-pong. O jogador podia mover 2 quadrados na tela. Early on in the work we did on television receivers, I had the concept of doing something like playing family games on a television set. It never occurred to me at the time
that we might want to play against the machine. All the games were designed to be played by 2 players, having in mind the typical way in which families watch television in that time period. 4 anos depois, a subsidiária da Philips holandesa se inspirou no Brown Box para lançar o primeiro console caseiro de videogame, o Magnavox Odyssey 100. O aparelho vinha com 6 cartões recheados de jogos. Magnavox, a major supplier of television sets in the U.S. in those days, they took a license, basically copied the last of our developmental units, which we call the Brown Box. Game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey, a new dimension for your television, now at your Magnavox dealer. The most successful of the games was the ping pong game, which was copied by Atari's Pong game. O videogame caseiro já tinha sido inventado, mas foi o estudante de engenharia Nolan Bushnell que popularizou a nova forma de entretenimento. Ele e o amigo Ted Dabney fundaram a Atari. No final dos anos 70, o videogame entrou na era de ouro e se transformou em um ícone cultural da década. At the university, there was a game that was being played in the big computer centers called Space War. And I loved to play Space War on the big machines. And, of course, the only way you could get time on the big machines was like in the middle of the night, from 2 to 5 in the morning, which was not necessarily conducive to a good school life. So I thought that if I could make it cheaply enough, I'd have availability all the time, and I thought that I could create a business and start selling them. So my motivations were really sort of half economic and half just, I saw a way to do it and I thought that I could. A chegada dos videogames no solo brasileiro não foi tão fácil. Enquanto lá fora um novo mercado se desenvolvia, por aqui, ter o próprio console não era só uma questão de pagar e levar. Nos anos 80, a importação de equipamentos eletrônicos era proibida no Brasil. A restrição procurava atingir o mercado de informática, incluindo os videogames. Alguns comerciantes se arriscavam e vendiam consoles contrabandeados, que percorriam caminhos sinuosos até chegar à sala de estar da família brasileira. O videogame era muito caro, não era todo mundo que tinha, então a ideia de você jogar na casa dos parentes ou dos amigos era bem válida. Era bem mais difícil você ter alguém que fosse viajar para Miami ou para Disney e pudesse trazer um videogame. Era muito mais difícil encontrar em lojas aqui, importadores abusavam. Eu morava numa casa e eu era o garoto ali do bairro que tinha um Atari. Então a minha casa era o lugar onde a molecada do bairro ia jogar Atari. O Atari aparecia muito na televisão, aparecia muito em filmes, era fascinante, eram muitos jogos. Sempre parecia muito mais interessante do que realmente era. Mas o fato de ser uma tecnologia estrangeira e que a gente não tinha fácil acesso tornava tudo muito fascinante. Dentro ou fora da lei, todos queriam ter um console, e a febre do videogame contagiou o país. Jogar Atari ou Odyssey era um sinônimo de modernidade. Em 1977, Philco era sinônimo de rádios para carros Ford, mas a história mudou quando ela lançou no Brasil o telejogo. O console era uma cópia nacional do Pong, que estourava em vendas lá fora, mas poucos bolsos podiam pagar pela novidade. Em 1980, o primeiro clone do Atari, o Dactari, começou a ser vendido no Brasil. O aparelho era montado aqui com peças importadas. 1983 é o ano da chegada dos primeiros jogos licenciados ao país, e daí pra frente o mercado começou a crescer. O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides. Mas a família desafiou sua inteligência e venceu. Atari Video Game, o inimigo que todos querem ter. Nos anos 80, o Atari foi lançado oficialmente aqui pela Polivox, que era uma empresa da Gradiente. E ele tinha o carimbo oficial, ou seja, tudo que tinha aqui era Atari oficial. Então não fazia muita diferença, a gente não sabia identificar se aquilo
estava certo ou errado. Só que daí começaram a surgir outros jogos que serviam no Atari também, que eram os chamados clones de outras empresas. O Atari foi talvez a primeira história mais importante dentro do videogame. E a evolução tecnológica do produto foi bastante lenta. Ou seja, o mercado progrediu mais fortemente que o produto e abriu um espaço para entrar uma nova tecnologia, né? Aí quando entra a tecnologia de 8 bits, né? Com o produto da Nintendo, o Nintendo Entertainment System e o produto da Sega, o Master System. Que na maioria dos países do mundo, praticamente em todos, essa batalha foi largamente vencida pela Nintendo. Para se dar um exemplo, a Nintendo penetrou em cerca de 33 milhões de lares norte-americanos na época, enquanto que a Sega teve mais ou menos com 1,8, um pouco abaixo de 2 milhões de lares. A ideia da clonagem continuou. Então, o primeiro Nintendo que surgiu no Brasil, no mercado, oficialmente, era o Phantom System, que nada mais era que um clone do Nintendo 8-bits, lançado pela Gradiente no Brasil, que tinha lançado anteriormente o Atari. Um dos clones mais populares do Nintendo 8-bits foi o Top Game, lançado pela CCE em 1989. Na indústria do entretenimento, os videogames saíram da infância para a vida adulta em poucas décadas. Teve que se aventurar num caminho onde não existiam empresas ainda naquela época, né? 99, 2000. Era muito restrito, assim, com a própria internet, não dispunha de toda a velocidade, todos os recursos que a gente tem hoje, né? Então se constituiu uma grande pesquisa e logo depois da formação, ali em 99, 2000, a gente começou já com a produção do nosso primeiro jogo mesmo, que é o Hades 2, que foi a nossa porta de entrada, assim, no mercado dos games, né? Ele foi filmado em VHS, né? Que é uma tecnologia completamente ultrapassada. Mas era o que a gente tinha disponível na época, né? Então, fizemos toda a filmagem, separamos os quadros, recortamos individualmente cada quadro para fazer as animações, né? A principal distribuição era através de caixinha mesmo, né? A internet não tinha tanta força. Naquele tempo, entre 99 e 2008, a gente conseguiu fazer vários acordos, né? E conseguiu colocar nossos jogos em cerca de 20 países, que já era um super marco para nós, né? Começou a se pensar, a agregar investidores, a pensar em distribuidoras estarem juntos, mas os próprios investidores nessa época também não conheciam muito bem o modelo de negócios para games no Brasil e apesar das empresas já se agregarem a um ecossistema um pouquinho mais sólido do ponto de vista de modelo de negócio, havia ainda a imaturidade do próprio ambiente de modelo de negócio para sustentar o negócio de games. A gente vê demais, assim, muitas pessoas muito iludidas, fantasiando demais sobre o que é fazer jogos, o que é ter um estúdio, o que é, enfim, começar a fazer jogos profissionalmente. Eu acredito que o ecossistema de negócios do Brasil começou a entender melhor como é feito lá fora, como são os casos bem-sucedidos de empresas na área de jogos no exterior e nos países onde o jogo é uma coisa madura. E então, inclusive, começaram a vir investidores de fora, né? E acho que nós entramos numa juventude onde nós começamos a ser mais céticos, né? Começamos a ser mais críticos também em relação a novas propostas, né? Na época da infância, assim, eu tenho uma ideia maravilhosa, então vamos lá fazer, né? Então, já nessa época, começamos, então, peraí, primeiro, qual vai ser o seu canal de distribuição? Quem vai estar aportando esse recurso? Como é que você vai canalizar os lucros? Enfim, quanto tempo você vai levar para começar a ter lucro com esse jogo? O game, ele não pode ser apenas divertido. Ele tem que ser um game que é rentável. Porque senão, acaba acontecendo o que acontece com muitas empresas indie, né? Elas surgem no ano e no final do ano elas já não se sustentam mais. Criar um game que ele tem uma força de marketing atrelada a ele, como, por exemplo, que seja expansível para se tornar uma série animada, uma série de televisão, um filme ou coisas do tipo. Bom garoto!
Nós não produzimos, quando queremos fazer algo para a indústria de jogos, algo puramente local. É necessário realmente um entendimento da indústria global e trazer agentes e players que entendem esse processo global. E acho que nós estamos passando por esse momento agora e as empresas já estão muito mais maduras e preparadas para esse ecossistema. A indústria de jogos, eu costumo brincar que ela nasceu, apesar de já ter aí 16, 17 anos, eu acho que ela nasceu há 2 ou 3 anos atrás. Hoje, o Brasil já está entre os 7 maiores mercados do mundo para entretenimento, seja música, filme, videogames. De 3 anos para cá, o governo começou a entender que a indústria mundial de jogos era um negócio que devia interessar o Brasil como setor econômico. Então, a gente passa por uma indústria que tem, mundialmente, um potencial de chegar em 2015 faturando alguma coisa em torno de 82 bilhões de dólares. O Brasil continua sendo muito complicado, muito caro, e o ecossistema não é business friendly, de jeito nenhum. É o contrário, é um dos mercados mais complicados do mundo. A Ubisoft gosta de mercados novos, então é por isso que já desde 99 apostamos no país. Se o governo conseguisse abaixar, reduzir os impostos, isso ajudaria muito mais. Acho que também as empresas que ainda não apostaram no Brasil, que hoje já são poucas, a gente já tem a maioria apostando no país. Quando elas fizerem essas apostas, a gente vai conseguir ter um crescimento ainda maior do mercado local. We've been looking at it for a long time, and we've obviously sold product here for many, many years ago, but through other regions. It started to make sense as the market just started to really take off, and you had so many new people moving into the middle class and wanting and needing entertainment, and there was a lot of passion for our games. We had websites that were saying, Blizzard, please come to Brazil. And so we were just blown away by the level of interest and passion for our games. Viajei até aqui em busca da estrela cadente e para expurgar o mal desta terra. A indústria não existe só para gerar divisa para o governo, ela existe para gerar valor. E valor não é só dinheiro, valor é percepção de emprego, são melhores posições, carreira, né? Essas coisas todas que toda pessoa, todo indivíduo procura. E nesse sentido, a gente vem fazendo isso ao longo do tempo, né? É óbvio que se a indústria está crescendo, se há mercado para isso, é necessário formar gente para esse mercado, evidentemente. E é uma área difícil, é uma área, como falamos, assim, onde tem muitas variáveis complicadas para serem resolvidas. Os novos meios de comunicação sempre se inspiram nos antigos para criar uma linguagem própria. Essa mistura de referências torna o videogame um fenômeno complexo para se estudar. E para entender essa mídia, os pesquisadores buscam várias áreas do conhecimento. The suppression field and let us breed again. Allow me to address the anxieties underlying your concerns. O jogo ele pode ser estudado pela psicologia, pela sociologia, por diversas outras áreas. Inevitavelmente, ela implica um olhar interdisciplinar. Então, não dá para se pensar a questão do jogo só pela psicologia, só pela filosofia, só pela sociologia, ou pela comunicação, pelas artes, enfim, pela matemática, né? Então, ela deve ser pensada por um conjunto de disciplinas, se possível, de maneira integrada. O profissional de jogos, ele é essencialmente um profissional transdisciplinar. Ele, por mais que ele tenha um foco de trabalho, mas ele precisa entender como é que o trabalho dele se relaciona com outros profissionais. A gente está aqui no centro de informática, cuida de programação, mas na realidade programação é um pedaço da coisa. Se você disser que um jogo é só programação, é como dizer que poesia é só papel, né? E não é, né? É conteúdo. E esse conteúdo, quem é que vai fazer? O Life Defenders é um projeto, acho que o maior projeto que nós já fizemos até hoje. Ele envolveu, durante mais de um ano, mais de 20
profissionais, assim, entre ilustradores, programadores, músicos. E nós tínhamos um veterinário à disposição que ajudava nas coisas assim mais complexas. Por exemplo, na hora de tratar um animal, você trata com o quê? Vai botar um band-aid num urso polar. A gente está com a consultoria direta de uma neuropsicóloga, que tá ela é focada na parte infantil. Todo esse trabalho mais, vamos dizer assim, de fundamentação, de embasamento, a gente tem feito com ela. O que tem de desafio de estudar jogo, pelo menos do ponto de vista da tecnologia, é que as plataformas são as mais diversas possíveis, mudam muito rapidamente, então é uma dureza que você tem que estar correndo atrás de novas ferramentas. Sei lá, 2 ou 3 anos atrás, quase ninguém sabia o que era o Unity 3G, que é a ferramenta hoje mais interessante para desenvolver jogo. Hoje todo mundo está falando dela, então é uma luta. A pessoa que trabalha com games, programando para games, ela tem que fazer um uso muito maior da criatividade dela na hora de programar do que um programador comum teria. Né? Porque para muitos problemas que você enfrenta na área de TI em geral, você já muitas vezes tem soluções também já pensadas anteriormente para aqueles casos. Né? Quando você pensa em jogos, você está criando uma ilusão, né? Assim, e não tem uma receita de bolo para criar uma ilusão correta ou errada. Você tem que saber trabalhar também com as limitações da sua plataforma, né? Assim, elas têm diferentes tipos de interface, um vai ter mouse, o outro teclado, o outro um controle, o outro vai ter uma tela de toque. Né? Então você tem diferentes formas de interagir com aquilo ali que te traz, você tem que pensar em soluções diferentes para aquilo, né? E tem que saber respeitar as restrições de cada um deles. Ele está usando a armadura. Se usar minha capa para desequilibrá-lo, ficará exposto aos meus ataques. Não me machuca, por favor. No futuro do videogame daqui pra frente, eu imagino que uma coisa que todo mundo espera, que ainda não chegou de verdade, é a realidade virtual. Não tão real pra gente não tomar tiro de verdade. Mas real é um ponto que satisfaça mais o jogador. É você fazer jogos cada vez mais realistas e fazer jogos cada vez mais casuais. Uma enorme quantidade de gêneros diferentes. Vai acabar misturando os diversos ramos do entretenimento num mundo completamente conectado pela internet, certo? E os devices eles tendem até a desaparecer, eles tendem até a se tornar um só, talvez. De um mesmo device eu vou conseguir acessar as mesmas coisas que eu já acesso hoje através de um número enorme de aparelhos, né? Uma das tendências que é certamente forte vão ser outros modos de interagir com os games, tanto de atuar nos games como de receber feedback dos games, que já começou com o Wii, depois carona com o Kinect, o próprio Sony também tem um dispositivo dele de captura de gesto, mas essas coisas vão muito mais além. Hoje já tem roupas que você veste, senta os tiros para jogar um FPS, você senta onde bater o tiro, entendeu? As coisas que estão rolando nesse momento aqui na tecnologia, no caso nos videogames, eu não sei se elas vão ser tão lembradas e vão perdurar e vão ser consideradas obras de arte daqui a uns 10, 15, 20 anos, como as coisas dos anos 80, dos anos 90 são. Então, qualquer cara da minha idade que você entrevistar, você vai ouvir o cara falando do Super Mario Bros. 3, ou do Zelda, ou mesmo do Sonic, ou mesmo do Tetris. Quantos jogos dessa época, dos últimos 5 anos, serão citados daqui a 20 anos? Eu acho que tem um mercado muito forte de interatividade, que os profissionais de games estão preparados para embarcar nela, mas que não são games. Então, os games vão evoluir, claro, mas vão evoluir também muitas outras aplicações interativas que não são games, mas são muito interativas. Aplicações que demandam mudar a motivação das pessoas, entendeu? Fazer as pessoas se engajarem mais numa empresa, se engajarem mais na sala de aula, etc. Isso eu acho que é a tendência futura, é o game sair cada vez mais dos muros dos games, embora continue existindo uma indústria de games que faz game mesmo, puro e duro. E a indústria brasileira tende a se tornar um grande player mundial. Eu aposto muito nisso para os próximos 10, 15 anos. Eu acho que essa fatia de mercado de 0,3, ela acabará se tornando uma fatia muito relevante. Não só pelos talentos que já são reconhecidos e premiados lá fora, mas pela qualidade do que se constrói aqui dentro.
Na tela e na vida real, o mercado dos videogames teve os seus super-heróis. Todos confiaram na visão de longo alcance, mas poucos souberam olhar o futuro sem tropeçar no presente. Esses foram os que entraram para a história. You hear that? Was that the lock? I'll check it out. Okay, I'll see what I can find here. Copy that. I'll radio you if I pick up Chris's trail. This thing has a lot of similarities to the corpses on the beach.